Sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, João capítulo 3, vamos dar sequência na série da mensagem que estamos dando na perspectiva de João, em como João descreve Jesus Cristo em sua carta. E no capítulo 3, João vem trazer Jesus como um mestre divino, não um mestre qualquer, mas um mestre que veio do céu para nos ensinar a verdade da eternidade. João capítulo 3, para não ser muito pesar para os irmãos ficarem de pé, vamos ler apenas 2 versículos, verso 2 e verso 3. E depois, durante a mensagem, iremos decorrer nos versículos do 2 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor: Este foi de noite se encontrar com Jesus e diz, este aqui fala de Nicodemos, amém? Mestre, sabemos que ensinas a parte de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não fosse com ele. Jesus respondeu, em verdade te digo, que quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Amém? Senhor nosso Deus, mais uma vez oramos ao Senhor, pedindo ao Senhor, ó Pai, que pela Tua misericórdia, a Tua graça e pelo Teu poder que opera na Tua palavra, fale conosco pelo Espírito Santo, fale conosco, Senhor Jesus Cristo, que eu seja uma boca profética, Pai do Senhor, em nossa vida. Fale comigo, fale com a Tua igreja, fale com quem está nos assistindo pela internet, ó Pai. Derrama a Tua graça sobre cada coração e sobre cada vida, Senhor Deus. Falando, Pai, poderosamente, Pai, sobre cada vida, em nome de Jesus. Pai Santo, estamos aqui para receber a Tua palavra. E desde já também, aproveitando esta oração, ó Pai, oro aqui junto com a Tua igreja, em prol da irmã Darli, na qual está com uma dor forte na cabeça, já tem 2 dias. Pai Celestial, visita ela e cura ela segundo o Teu querer e vontade, ó Pai. Assim como também o irmão Éder, ó Pai, o esposo da irmã Nayara, que também está com dores fortes na cabeça. Entra com providência nessas 2 vidas, ó Pai, e venha restaurar, Senhor Deus. Venha curar, ó Pai, pois nós cremos pelo poder da Tua palavra, que o Senhor é o mesmo ontem, o mesmo hoje e eternamente. O Senhor é Jeová Rafá. O Senhor é quem sara, nada é impossível para o Senhor realizar. Pelo poder da Tua palavra, o Senhor criou o universo, o Pai criou tudo o que se existe. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, pela fé que opera através do Espírito Santo, nós cremos, ó Pai, que neste momento, a irmã Darli e o irmão Éder estarão sendo ali, ó Pai, operados pelo Senhor em suas cabeças, na qual aquela enfermidade sairá em retirada, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, em nome de Jesus. João, no capítulo 3, ele vem trazer a história, o enredo, aonde há um encontro de 2 mestres. Um mestre do céu, que é Jesus, e o mestre da terra naquela época, que era Nicodemos. Se naquela época existisse televisão, que hoje em dia na televisão toda coisa importante passa pela televisão. Se naquela época existisse televisão, estaria noticiando o encontro de Jesus com Nicodemos. Porque eram 2 mestres mais importantes naquela época. Jesus, o mestre divino, e Nicodemos, o mestre terreno. Diz que ele se encontrou com Jesus no período da noite em Jerusalém. Então ele estava encontrando com Jesus no momento oportuno, longe dos olhos de seus amigos e companheiros fariseus. Porque se os fariseus vissem o Nicodemos se encontrar com Jesus, poderia causar uma confusão tremenda. Porque Nicodemos, ele era um dos principais líderes religiosos daquela época, e ele era um dos principais mestres das escrituras naquela época. Então, se os fariseus que não gostavam de Jesus olhassem Nicodemos encontrar com Jesus, iria gerar uma confusão tremenda, e Nicodemos poderia perder o seu cargo ali de principal mestre ali na sinagoga. Ali nós vemos que ele era um importante líder religioso, era membro do Sinédrio, e ele foi se encontrar com Jesus. Ele quis encontrar com Jesus. Ele quis conhecer aquele na qual ele ouviu falar sobre ele, na qual nós vemos que no capítulo 2, João mostra o primeiro sinal de Jesus, que é transformar água em vinho no Caná da Galileia. Então Nicodemos ouve falar desse sinal e dessa maravilha.
Nicodemos ouve também falar da onde Jesus, ele chega a purificar o templo de Deus, aonde estavam fazendo do templo da casa de Deus uma casa de cambistas. O que é isso, pastor? Eles estavam vendendo coisas dentro da casa de Deus. Jesus chega com um chicote e começa a derrubar tudo, porque Jesus tem prazer e zelo na casa do Pai. E aí os fariseus ouviram essa cena e começaram a questionar Jesus: com que autoridade você expulsa os cambistas daqui? Com que autoridade você faz isto? Jesus fala no versículo 19 do capítulo 2 que ele destruiria o templo, que é ele, o corpo, e em 3 dias o levantaria de novo. Aquele povo não compreendeu, porque achou que se falaria do templo de Jerusalém, mas Jesus está falando dele próprio. Jesus disse para tirar das coisas ali, pombos, cordeiros estavam sendo vendidos, porque aquela casa não foi feita para ser comércio, mas sim casa de oração, a casa de Deus. Então, com isso, os fariseus criaram um certo rancor e ranço por Jesus. Não só por isso, mas devido aos sinais e milagres ocorrendo por Jesus, por intermédio de Cristo, os fariseus começavam a questionar se Jesus ele estava do lado deles ou estava contra eles. Nicodemos, então, neste cenário, gerou nele uma curiosidade. Ele estava com um poder religioso, mas dentro do seu coração estava surgindo uma curiosidade: quem é este que está curando enfermos, transformando água em vinho, que está cuidando, tendo zelo do templo da casa do Senhor Deus? Este homem é diferente de nós. Este homem eu quero conhecê-lo pessoalmente, porque eu preciso tirar as minhas dúvidas para saber quem é esse mestre na qual está arrastando multidões com ele. Já houve outros parecidos com ele, mas não igual a ele. Um homem que fala, se diz ser filho de Deus, e se mostra um poder transcendental que vem de cima e não da terra para operar neste lugar. Nicodemos, então, por mais que ele conhecia a letra como os fariseus, dentro dele foi despertado uma curiosidade e interesse em conhecer o mestre dos mestres, que é Jesus Cristo. Então aqui nós vemos que Jesus se apresenta não apenas como um rabino comum, como era Nicodemos, mas ele se apresenta como um mestre divino, aquele que ensina com autoridade celestial sobre realidades espirituais que a gente não compreende. Aqui nessa mensagem de hoje nós vamos entender o reconhecimento de Jesus como um mestre divino de Deus, o ensino revolucionário sobre o novo nascimento que Jesus fala para Nicodemos, a revolução do amor supremo de Deus pela humanidade e a urgência da decisão nossa entre a luz e as trevas. Estamos no início do ministério de Jesus. Aqui as autoridades religiosas estão divididas sobre quem é este Jesus, quem é este Galileu, na qual desafia todas as suas tradições. Nicodemos representa aqueles que, mesmo em posições de poder religioso, reconhecem que lhes falta algo essencial na sua vida. Não adianta ter letra, não adianta ter estudo, se não tem Jesus intimamente no seu coração. Olha só no versículo 2. Este, Nicodemos, foi de noite se encontrar com Jesus e disse: Rabi, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos, repare, que tu fazes, se Deus não fosse com ele. Já houve outros antes de Jesus que fizeram sinais, mas não eram vindo de Deus. E aí Nicodemos, ao reparar no que Jesus fazia, ele percebeu algo diferente dos outros. Este opera sinais miraculosos que somente aquele que está com Deus pode operar. Este aí é diferente, não é um mestre qualquer. Então logo ele reconhece Jesus como um mestre, como um Senhor, que tem autoridade de Deus sobre todos. Ele reconhece ele como mestre, reconhece um mestre acima dele. Mestre, imagine isso, os fariseus, se estivessem ali perto olhando para Nicodemos, se humilhar perante o Senhor Jesus, ia ser uma confusão tremenda naquela época. Mas Nicodemos, logo que foi começar a conversa com Jesus, reconheceu alguém que está acima dele.
mestre, o Senhor opera da parte de Deus. O Senhor ensina da parte de Deus. Ou seja, eu estou ensinando o que eu aprendi aqui na terra, da parte da terra. Da parte que foi passado de Deus para Moisés. Mas o Senhor, exclusivamente o Senhor, ensina algo profundo que não é da terra, mas vem da parte de Deus. Vem do céu para os nossos corações. É algo diferente, Jesus. E eu quero entender isso, Jesus. Eu preciso entender isso. Como mestre de Israel, ele tinha conhecimento das Escrituras. Mas Jesus possuía algo muito mais do que ele. Jesus possuía a autoridade que vem da parte de Deus Pai. Deus Pai colocou em Jesus toda a autoridade. Somente Jesus tinha naquela época a autoridade sobre todas as coisas. Na qual, agora que quando aceitamos Jesus, Ele compartilha com nós essa autoridade pelo Espírito Santo dele. Quantos hoje, como Nicodemos, têm um conhecimento religioso, mas não têm encontro real com o Mestre Jesus? Tem títulos, é pastor, é evangelista, é apóstolo, é missionário, é diácono, é cooperador, tem títulos. Tem formação teológica, tem uma posição religiosa, só que isto não basta, isso não é nada perante Deus. Porque o que Deus quer de nós não são títulos, não são cargos. O que Ele quer de nós é relacionamento pessoal com Ele. E Ele mostrou isso para Nicodemos. Porque Nicodemos era um mestre naquela época. E aí, na frente de Nicodemos, Jesus mostra a Nicodemos: você tem muito que relacionar comigo. Porque não adianta você ter mestrado aí junto com os fariseus. Não adianta você ser o principal dos fariseus. Não adianta você conhecer de Gênesis a Deuteronômio de cabo a rabo. Não adianta, Nicodemos. Eu preciso que você tenha um relacionamento comigo. E aí é onde vai falar no verso 3 de um novo nascimento. Em verdade te digo, Nicodemos, que quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, o reino do Pai. Nicodemos conhecia a letra, meus irmãos. Conhecia o que foi passado para Moisés. Conhecia as profecias. Tinha título principal ali na sinagoga. Mas Jesus fala para ele: de nada disso adianta, Nicodemos. O que eu preciso de você e de toda a humanidade é nascer de novo, Nicodemos. Aí Nicodemos fica indagando Jesus, porque ele fica curioso. Olha no verso 4. Nicodemos pergunta, porque ficou confuso: como pode, Senhor, mestre, um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e tornar a nascer? Olha que pergunta tola de um mestre das Escrituras. Ele não compreendeu o que Jesus falou. Jesus veio mostrar para ele algo diferente, que por mais que ele conhecesse as Escrituras, ele não conhecia verdadeiramente a fundo o que Jesus estava dizendo, ou o que a Escritura estava dizendo. Ali Jesus sabia que, como Nicodemos ele era mestre das Escrituras, Nicodemos conhecia uma certa passagem, lá em Ezequiel 36, do verso 25 ao 27. Porque o profeta Ezequiel dizia assim: então, a mão de Deus, aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis os meus estatutos. Repare, aqui fala de água, fala de nascer de novo. Nicodemos, ele poderia muito bem lembrar dessa passagem, porque ele era conhecedor das Escrituras. Ele poderia, o nome de Jesus falou assim para ele nascer de novo, e nascer da água e do Espírito, lembrar de Ezequiel. Jesus queria criar uma conexão entre Nicodemos e ele, para Nicodemos perceber do que ele estava falando. Olha só no versículo 5 de João 3, o que Jesus fala para Nicodemos. Olha, Nicodemos, em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito, e Deus Pai é Espírito. Não te maravilhes se eu te disser: necessário, não é opcional, é necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ô Nicodemos,
e ouves a voz do vento, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus quer dizer o seguinte para Nicodemos e para nós: Nicodemos, nascer da água é você nascer da palavra. E o que é nascer da palavra? O que ela faz em nossa vida? É purificação. A água purifica. A água limpa nós de todo o pecado. E o que é esta água? É a palavra de Deus. É ela que nos purifica, é ela que nos limpa. E aí vem falar do Espírito. O Espírito não é o Espírito do homem. O Espírito é o Espírito Santo, nova vida, novo coração, capacitação para obedecer a Deus. Jesus está dizendo, ô Nicodemos, entenda o seguinte: a promessa em Ezequiel, de Ezequiel, chegou, está aqui na sua frente. Porque agora é possível ser purificado e receber vida nova pelo meu Espírito, Nicodemos. Então, Nicodemos, você tem que nascer de novo, Nicodemos. Nascer da água e do Espírito. Não é voltar para o ventre de sua mãe, não, Nicodemos, porque não tem como. Nicodemos, é você nascer da palavra que eu estou te dando, você ser gerado, limpado, purificado, a gerar arrependimento dentro de você, Nicodemos, para que o meu Espírito, Nicodemos, entre dentro de você e passe a gerar transformação dentro de você, Nicodemos. Aqui Jesus fala o seguinte, traz uma resposta e ensina que não é uma reforma que ele faz em nossa vida. Ele fala, nascer de novo. Não é refazer o nascimento, é nascer de novo. Todo aquele que aceitar Jesus, Jesus explica para Nicodemos, todo aquele que me aceitar, Nicodemos, todo aquele que aceitar a palavra que eu trago, este será regenerado. Como isso, Senhor? Através do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que trabalha em nós este novo nascimento. Diz Paulo que aquele que não aceitou Jesus é velha criatura, está morto em seus pecados e seus delitos. Aquele que aceitou Jesus se tornou o quê? Nova criatura. Você não foi refeito, você se fez novo pelo Espírito Santo. Um novo ser, uma nova criatura, capacitado, gerado, transformado pela obra do Espírito Santo. E aí Jesus fala que isso não é opcional. Isso é necessário para nós seres humanos. Porque sem a regeneração, sem nascer da água, limpeza, purificação do pecado, e sem nascer do Espírito, transformação, uma nova geração dentro de nós, a gente não tem comunhão e parte com Ele. A gente não pertence ao reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. Aí Jesus fala em comparação com o vento. Ou seja, olha, não é controlável isto. Isto é soberano como o vento é soberano. A partir do momento que você me aceita verdadeiramente em seu coração, eu vou gerar pelo meu Espírito Santo um ato soberano dentro de você. Que você não vai ter controle sobre isso. Porque você me aceitou e quer ser transformado por mim. E a minha palavra, Nicodemos, que eu estou dando para você, transforma, liberta, cura e batiza com o Espírito Santo. Jesus então repreende Nicodemos no versículo 10. Porque Nicodemos diz no verso 9: como pode ser isso, Senhor? Jesus respondeu: tu és mestre em Israel, Nicodemos, e não compreende essas coisas? Como eu disse para vocês, Nicodemos, por ser um mestre das Escrituras, era para lembrar de Ezequiel, quando Ezequiel profetizou sobre a água e sobre o Espírito. E aí Jesus fala: Nicodemos, você é mestre em Israel. Como pode você ser mestre e não compreender o que eu estou falando para você? Que o Espírito e a água andam juntos para gerar dentro da humanidade aquilo que eu estabeleci na nova aliança, no meu sangue. Que todo aquele que aceitar o meu sangue, que aceitar o meu sacrifício, que aceitar o meu nome, vai ser gerado nele pelo poder da água, a palavra, e pelo poder do Espírito, a transformação na sua vida. Aí, ele continua. E o que é nascer do Espírito, pastor? Nascer do Espírito é uma transformação completa
da água do Espírito. A purificação que simboliza a água é a limpeza do pecado, é a quebra do domínio da natureza corrompida nossa, dessa carne caída, corrompida. É a lavagem pela palavra de Deus. Porque diz a Bíblia que a palavra de Deus é a única que liberta. A palavra de Deus é a única que conduz à vida eterna. A palavra de Deus é como um espelho que reflete os seus defeitos e mostra as qualidades em Cristo que você precisa ser regenerado pelo Espírito Santo. A regeneração vem pelo Espírito, o Espírito Santo. Não confunda com o Espírito humano. O Espírito Santo gera em nós uma vida nova, implantada por Deus, um novo coração, novos desejos, uma capacitação para viver em santidade e união com Cristo. Lembra quando você sente uma vontade de não fazer mais aquilo? Não vem de você, vem do Espírito Santo que te cobra. Opa, não faz mais aquilo. Olha, ore mais, jejue mais, lê mais a palavra. Isso não é você e nem eu, não é gerado de nós mesmos. É gerado pelo poder e capacitação do Espírito Santo. Falando para você, olha, se aproxime mais de Deus Pai. Se aproxime mais do Mestre Jesus Cristo. Porque Ele quer uma comunhão maior contigo e comigo. Quando Ele fala nascer da água e do Espírito, não confunda com uma reforma moral. Um resultado de esforço humano, não. Não é uma experiência emocional temporária também, não. Não é também apenas um conhecimento intelectual, não. Porque muita gente confunde. Quando vai em certos tipos de avivamento que surgem hoje em dia por aí afora, vai lá e começa a ter um movimento dentro da igreja, começar a arrepiar e fazer tudo de novo. Um movimento estranho acontece. Aí quando sai da igreja para fora, a vida foi transformada? Se você perguntar para aquela pessoa, não. Só sentiu algo especial dentro da casa do Senhor. Quando chega na casa dela, não tem a vida transformada em nenhuma maneira. Teve transformação então? Não teve. Foi apenas um movimento carnal, uma emoção. E aí Jesus fala, não nasceu do Espírito, não nasceu de novo. Porque não adianta emoções num culto movimentado se a sua vida não foi transformada por aquele movimento. Não adianta rodar, sapatear, gritar, esbravejar e chorar se você não largou aquele pecado que todo dia você comete. Tem que haver uma transformação. Se houver um movimento e houver transformação, aquele movimento foi gerado pelo Espírito Santo. Aquela pessoa foi regenerada e purificada pelo poder do Espírito Santo. Então nascer da água e do Espírito é o que, pastor? É a obra soberana de Deus, é a transformação radical da natureza de Deus em nós, é o começo de uma nova vida e a entrada no reino de Deus. Porque diz Jesus Cristo, só pode entrar no reino do meu Pai aquele que é nascido de novo. Não da carne, não nascido, gerado pela sua mãe. Ali é um processo. Mas você tem que nascer de novo. Que é o quê? Aceitar Jesus como seu único, suficiente Salvador. E permitir que o Espírito Santo trabalhe dentro de você, através da palavra, a purificação, a regeneração, que só Ele pode fazer dentro de nós. Nascer da água e do Espírito não é uma fórmula mágica ou um ritual religioso. É a descrição de uma transformação radical e sobrenatural que Deus opera naqueles que se voltam para Cristo em fé, não por obras. É purificação do pecado, é implantação de vida nova em Cristo, é limpeza em nossa vida e poder de Deus em nossa vida. É obra de Deus do começo ao fim, mas que exige resposta à nossa fé. Aí no versículo 11, Jesus continua a conversa com Nicodemos. Em verdade, eu te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos do que vimos. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Jesus fala no plural, falando dele, de Deus Pai e do Espírito Santo. Nós viemos, nós sabemos,
nós testificamos do que vimos. Verso 12: se vos falei de coisas terrestres e não crestes, na qual ele citou Ezequiel, como crereis se vos falar das celestiais, Nicodemos? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Olha que interessante isso aqui. Jesus revela para Nicodemos que ele é a autoridade única dada por Deus nesta terra. Ele fala do que sabe porque veio do céu. Enquanto outros mestres especulam sobre Deus, Jesus é aquele mestre que conhece o Pai intimamente, pessoalmente. Porque ele é o Filho do homem que está no céu. Uma afirmação extraordinária da sua natureza divina, na qual eu falei na mensagem passada. Jesus, Filho do homem. Em um mundo cheio de opiniões sobre Deus, espiritualidade e salvação, precisamos ouvir o único que tem autoridade absoluta. E é quem? Jesus Cristo, o Mestre que desceu do céu e agora está no céu à direita do Pai. Não devemos dar ouvidos a fábulas ou contos ou anjos que aparecem por aí. Porque diz Paulo, se um anjo chegar e anunciar um evangelho diferente do que eu estou pregando, ou do que Jesus pregou, considere anátema, ou seja, considere esse anjo maldito. Ou seja, a única palavra verdadeira que nós temos que dar crédito é a palavra de Deus que nós temos em nossas mãos. É a palavra anunciada por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é o verbo que se fez carne, ele é a palavra, ele é o Filho de Deus. Então ele fala para Nicodemos, eu sou aquele que desceu do céu. Ei, Nicodemos, eu estou na sua frente, o Filho de Deus, o Filho do homem, tanto falado pelas profecias, que viria da linhagem de Davi, sou eu, Nicodemos. Eu desci do céu para trazer a salvação para você e para a humanidade, Nicodemos. Mas é necessário, Nicodemos, que haja um nascer de novo dentro da humanidade, Nicodemos. E aí no versículo 14, Jesus vem falar sobre este sacrifício que nos traz a salvação. Assim como Moisés, diz Jesus para Nicodemos. Por que ele cita Moisés? Como eu disse, Nicodemos conhecia as Escrituras. Nicodemos conhecia muito bem sobre Moisés. Então ele traz um certo comparatismo ali com Moisés. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do homem seja levantado. Para quê? Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E aí vem o versículo mais famoso, que é a nossa base de fé. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que coisa mais maravilhosa que Jesus fala com Nicodemos. O mestre divino então revela a maior verdade de toda a criação, a motivação por trás da vinda dele. Ô Nicodemos, eu vim aqui foi por amor, Nicodemos. Ô Nicodemos, eu vim aqui para salvar vocês, Nicodemos. Ô Nicodemos, eu vim aqui para libertar vocês, Nicodemos. Eu vim para ensinar vocês a verdade que está em mim, impregnada em mim. E através desta verdade, Nicodemos, vocês serão libertos, Nicodemos. Jesus então cita Moisés lá atrás. Ô Nicodemos, você lembra de Moisés? Quando Deus Pai mandou ele criar a serpente no deserto, na qual era o nome de Neustã. Aquela serpente de bronze, ô Nicodemos, você lembra qual foi o motivo de ter sido criada? Não, Senhor, qual foi o motivo? Me relembra. Pois então, Nicodemos, quando Deus Pai mandou Moisés criar a serpente de bronze e colocar na haste e prender ali no deserto para que o povo olhasse para ela, o que estava acontecendo com o povo, Nicodemos? Aquele povo estava sendo morto por serpentes venenosas que saíam da areia do deserto e matavam esse povo, pela desobediência, pela ingratidão, pelo pecado. E aí o meu Pai que está no céu falou para Moisés: construa uma serpente, coloque na haste, e todo aquele que olhar para a serpente vai ser curado da picada da serpente, não vai morrer. Então, Nicodemos, quando Deus Pai fez aquilo no deserto, assim também vai ser feito através de mim, Nicodemos.
O Filho do Homem desceu do céu, que sou eu, Nicodemos. Ele veio para ser também suspendido numa cruz, Nicodemos, assim como a serpente no deserto. Ele vai ser suspenso numa cruz, vai ser feito maldito por vocês. Todo o pecado de vocês vai estar sobre ele. A ira do Pai vai estar sobre ele, que sou eu, Nicodemos. Entenda isso. E todo aquele que olhar para este sacrifício, Nicodemos, deste homem que é eu, Nicodemos, Filho de Deus, vai ser salvo. A vida eterna estará dentro de cada um deles. Mas Nicodemos tem que crer no sacrifício. Como aquele povo olhou para a serpente e creu na serpente, que a serpente, Deus iria curar ao olhar pela serpente. Então, Nicodemos, todo aquele que crer no Filho do Homem, pregado na cruz, morto na cruz, crer que aquele sacrifício foi para a salvação sua, Nicodemos, vai receber o que, Nicodemos? A vida eterna. Glória a Deus. Jesus então cita a famoso versículo que nós lemos aqui. Porque Deus amou, isto é a fonte é Deus. Deus amou o mundo, extensão. Não amou somente um povo separado, amou toda a criação. De tal maneira, aqui traz uma intensidade. Ou seja, Deus amou de uma maneira inexplicável a sua criação para enviar o seu Filho para morrer por nós. Que deu seu Filho unigênito. Aqui Jesus fala de um sacrifício que seria feito, para que todo aquele que nele crê, seria a condição, precisaria crer no sacrifício do Filho unigênito. Para o quê? Para que não perecesse, para que não fosse condenado, mas que tivesse a vida eterna. Não somos salvos por nosso desempenho religioso. Eu não sou salvo por estar pregando aqui na frente. Eu não sou salvo por estar louvando ou tocando, não. Eu não sou salvo por estar evangelizando lá fora, não. Eu sou salvo pelo poder do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Os nossos atos aqui na terra, em pregar, louvar, fazer a obra, isso não condiz à salvação, não nos leva à salvação, não. Isso é fruto da salvação em Cristo. Porque diz a palavra que o único que salva não é você, não sou eu, não são nossas obras. A única coisa que salva é a nossa fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então é Ele que salva. E aí ele mostra para Nicodemos isso. Aí vem finalizar com o verso 17. Ô Nicodemos, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha só, o amor de Deus é tão grande, que mesmo tendo inúmeros inimigos nessa terra, que não acreditavam nele, que odiavam ele, que tratavam ele como um Deus ruim, ele enviou o seu Filho por amor a toda essa humanidade, a todos os seus inimigos. Ele enviou o seu Filho por amor. Diz Jesus: eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Só que aí nem todos querem ser salvos por Cristo. Eu ouvi um certo homem na internet falando uma coisa abominável. Ele já foi cristão, só que ele desviou e agora praticamente é ateu. Ele desviou por conta dessas calúnias que surgem no meio da igreja, fofoca, intriga, e acabou desviando, infelizmente. Olha a coisa abominável que ele falou. Ah, eu não pedi Jesus para morrer por mim, não. Para que ele foi morrer por mim? Eu não pedi, não. Ele não foi obrigado a descer lá do céu para morrer por mim, não. Eu não pedi isso a ele. Olha que ignorância desse homem. E conhecia a palavra. Ou seja, o inimigo fechou os seus olhos, colocou uma cegueira espiritual nele tão grande, que agora ele critica Deus, odeia Deus, não quer saber de Deus. E aí é o que Jesus fala: eu vim para não condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Só que no verso 18 ele fala assim: quem nele crê, quem crê no Filho, não é condenado, mas quem não crê, já está condenado. Este homem que eu estou citando aqui, que eu não vou falar o nome porque é antiético, é um influencer digital, ele está condenado, porque ele não está mais crendo em Jesus Cristo. Ele rejeitou o sacrifício de Cristo.
E Jesus continua com Nicodemos: porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. A condenação, Nicodemos, é esta: a luz, que sou eu, veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas, seus prazeres, suas vontades, seus desejos, do que a luz, que sou eu. Por quê? Porque as obras deles eram mais. Tá, ainda não entendi, Senhor. O que isso quer dizer com isso? Diz verso 20: todo aquele, Nicodemos, que pratica o mal, odeia a luz, que sou eu, e não vem para mim, não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Toda pessoa que pratica a maldade tem medo de vir até Cristo, porque tem medo das suas obras serem reprovadas. É assim que Jesus está falando. Ou seja, eu não vou aceitar esse Jesus, porque eu já estou preso no meu pecado, eu estou fazendo coisas horríveis, e eu não quero ser reprovado por ele. Mas espera aí, Jesus veio para te salvar. Se você se arrepender dos seus pecados, você não será reprovado, porque diz Jesus, diz Deus, que todo o seu pecado é jogado no mar do esquecimento. Uma nova criatura você é agora, em Cristo. Então, agora você não vive mais naquele pecado, mas vive para a glória e honra de Deus. Sendo assim, você nasceu de novo. E sendo assim, as suas obras, quando você aceitou Jesus, se faz novas obras. E essas obras novas serão aprovadas por Deus. Então há uma confusão, onde eles acham que vão ser reprovados ao chegarem até Cristo. Se não se arrepender, vai ser reprovado. Não adianta chegar até Cristo e não se arrepender de todo o seu coração. Diz Jesus que a luz veio para salvar o mundo. Só que o mundo não quer saber dessa luz. Então Jesus fala: há dois caminhos, Nicodemos. O primeiro caminho é para quem crê, que é a salvação. O segundo caminho, Nicodemos, é a condenação para quem não crê em mim, quem não crê na luz que o Pai enviou a este mundo, Nicodemos. E há dois amores, Nicodemos. Há aqueles que vão amar as trevas, que vão amar pecar, que vão amar falar mal do outro, que vão amar fofocar, que vão amar mentir, que vão amar se prostituir, que vão amar fazer tudo que o mundo agrada. Mas há aqueles, Nicodemos, que vão amar viver na luz, que sou eu, que vão amar viver na minha palavra, Nicodemos. Há dois caminhos, Nicodemos. Há dois amores, Nicodemos. Entenda isso, Nicodemos: quem ama a verdade se faz nele. Ou seja, quem me ama, Nicodemos, vive e pratica o que eu falo, o que eu digo, o que eu ensino. Aquele que não me ama não vai praticar os meus mandamentos. A presença de Jesus como mestre divino nos força a decidir. Não podemos ser alunos de Deus na neutralidade, ou seja, um pé na igreja e um pé no mundo. Não podemos ficar em cima do muro. Ou nos submetemos aos seus ensinamentos e aprendemos e praticamos, ou rejeitamos Jesus completamente de nossa vida. A nossa resposta a isto tem consequências eternas. Porque diz no verso 21, quem, no entanto, vive de acordo com a verdade, vem para a luz. Aonde eu estiver, vocês estarão também, a fim de que se veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. Só que quem não vem para a luz, que sou eu, condenado é para o lago de fogo. Jesus não preparou o lago de fogo para mim e para você, como eu sempre prego aqui. Ele preparou para o diabo e seus anjos, para o inferno e a morte. Só que aqueles que não aceitarem a Cristo, não nascerem de novo, o caminho é para onde? Para o lago de fogo, preparado para o diabo e seus anjos. Deus não quer isso para mim e para você. Ele mesmo falou: Deus amou o mundo de uma maneira inexplicável, que Ele próprio veio encarnado em seu Filho Jesus Cristo, para morrer por mim e por você, e nos trazer uma salvação que não merecíamos. Concluindo a mensagem, Nicodemos veio de noite se encontrar com Jesus. Mas ele encontrou o que de noite?
a luz do mundo, que é Cristo Jesus. Nicodemos veio como um mestre daquela época se encontrar com um mestre divino. Ele veio com muitas perguntas e curiosidades a respeito de Cristo e da sua própria identidade. E ele recebeu a resposta de Jesus. Jesus Cristo não é apenas mais um mestre religioso. Jesus Cristo, ele é um mestre vindo da parte de Deus Pai, com autoridade para ensinar sobre realidades espirituais, com poder para transformar vidas pelo novo nascimento e com amor para oferecer vida eterna a todos que creem nele. Este é Jesus, o mestre divino. Deixo uma pergunta para nós. Você tem sido apenas um admirador de Jesus ou um discípulo transformado por Jesus? E eu vou dar exemplo dos 12 apóstolos. Havia 12 apóstolos com Jesus, mas apenas 3 apóstolos quiseram intimidade com Cristo: Pedro, Tiago e João. Havia 12 apóstolos. A maior parte andava com Jesus, admirava Jesus, mas não criou intimidade. Pedro, Tiago e João, diz a palavra, eram que estavam mais próximos de Jesus. Aonde Jesus ia no particular, chamava os 3, venham comigo. Assim foi na ressurreição da filha de Jairo. Assim foi no Getsemane, quando Jesus foi orar, chamou apenas os 3, os outros ele não chamou, porque eram os que tinham mais intimidade com ele. Então, a pergunta para nós é: nós temos sido apenas um admirador de Jesus? Ou realmente nós estamos buscando um relacionamento de transformação com o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso mestre? Nós reconhecemos nele um mestre divino que tem autoridade sobre nós? Nós reconhecemos a nossa necessidade de nascer de novo, ser transformado pela palavra, transformado por ele. Ah, Senhor, eu não quero ser transformado não, eu quero continuar do jeito que eu estou. Então você não nasceu de novo. Você tem que aceitar a transformação do Espírito Santo na sua vida e querer a transformação dele na sua vida. Nós cremos no amor demonstrado na cruz. Nós viemos para a luz e abandonamos as nossas obras das trevas que nós cometíamos quando não aceitamos Jesus. Nós cometíamos muitas coisas, né, Marcelina? Bebia, fazia um monte de coisa errada. Né, irmão Paulinho? Fazia coisa horrível lá atrás. Só que aí, quando aceitamos Jesus, houve transformação. Você parou de fazer aquilo que fazia lá atrás. Então, quando viemos para a luz, o mestre divino nos faz abandonar as coisas que outrora fazíamos, porque não agrada mais a ele. Nós agora vivemos para agradar ao mestre dos mestres. E como todo mestre, precisa de discípulos que obedecem. E aí o nosso dever é o quê? Obedecer a palavra de Deus. Se nós somos discípulos de Jesus e não seguidores, porque há diferença. Quem é seguidor de Jesus fala que ama ele, mas não segue a palavra, não obedece a palavra. Quem é discípulo de Jesus vai obedecer a palavra, custe o que custar. Vai largar tudo na sua vida que não agrada a Deus e vai servir a Jesus como deve ser servido. Porque ele é o nosso mestre e nós somos discípulos dele. Como discípulo, nós obedecemos e somos imitadores dele, como ele manda a gente ser. Nicodemos começou a conversa de noite, mas a tradição diz que ele se tornou um seguidor de Jesus. Que essa também seja a nossa história de encontro com um mestre divino que transforma trevas em luz. Em verdade vos digo, quando Jesus fala dessa maneira, nós precisamos parar e ouvir. Ele é um mestre que merece a nossa total atenção e merece a nossa total devoção a ele. Amém? E as palmas exaltamos o nome do nosso Deus. Aleluia.